Queridos, nesses últimos tempos agora, Deus tem falado muito no meu coração acerca da fé. Acerca de ensinar as pessoas a ter uma fé firme em Deus. Nós aprendemos nas últimas mensagens sobre desenvolvendo a nossa fé. Nós aprendemos na semana passada sobre o poder da confissão. O quanto as nossas palavras, elas têm poder acerca do destino de Deus em nossas vidas. Amém? Eu creio, queridos, que essas palavras que nós temos recebido do Senhor, se elas forem colocadas em práticas na nossa vida, vocês vão ver muitos frutos em nome de Jesus. A palavra que funciona, querido, a palavra que tem efeito na vida de alguém, é aquela que você recebe de bom grado no coração. E é aquela que você coloca em prática na sua vida. Poderia estar aqui à frente qualquer grande pregador da mídia, qualquer pregador conhecido hoje, reconhecido. Ou poderia estar aqui nesse domingo algum obreiro da casa do Senhor que está iniciando a sua caminhada com Deus. Está iniciando, o seu serviço na igreja. Querido, talvez a única diferença seria que um pregador mais experiente ficaria talvez mais seguro aqui na frente. Talvez ele iria ter um desenvolvimento melhor da mensagem. Mas no final, o que vale, o que importa realmente, é o quanto você está disposto a colocar em prática aquilo que Deus está te dando. Seja através de uma criança ou de uma pessoa muito experiente. O que vai fazer a diferença na sua vida, querida, é como o teu coração está. É se realmente você está recebendo de Deus. E se realmente você está disposto a viver isso. O apóstolo Paulo, ele foi um dos homens mais fantásticos da Bíblia. Um homem de Deus, tremendo. Grande parte do Novo Testamento, Deus, o Espírito Santo usou ele para escrever muitas cartas. E o apóstolo Paulo, ele fala algo assim que dá para entender porque Deus, usou tanto esse homem. O apóstolo Paulo, ele diz que ele esmurrava o corpo dele para que ele não fosse reprovado no evangelho que ele pregava para as pessoas. Irmãos, é esse tipo de igreja que o nosso Brasil precisa. De pessoas que estão dispostas a ir até o fim para que aquilo que elas estão pregando, as pessoas vejam nas suas vidas. E o tema da mensagem hoje é como ter uma fé alicerçada. Nós já aprendemos que fé é um assunto muito sério. A Bíblia diz que o justo da sua fé viverá. Você não pode viver da fé dos outros. A minha esposa é uma bênção. Amo a minha esposa de todo o coração. Que a minha mãe não fique triste comigo. Mas hoje, depois de Jesus, a pessoa mais importante da minha vida é minha esposa. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A minha esposa pode ser uma grande mulher de Deus. E através da sua fé eu posso ser muito abençoado. Mas a minha vida, o meu crescimento espiritual, o meu progresso espiritual está inteiramente relacionado à minha comunhão com Deus. Ao meu relacionamento com Deus. A minha fé individual. Por que a fé é individual? Porque a salvação é individual. Amém? Tem um texto no Velho Testamento, que eu não lembro onde está, que fala assim, os filhos comeram, acho que é assim, se eu estiver errado alguém pode me corrigir, tá? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que ficaram abrotoados. E lá diz, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, cada um é responsável pela sua vida com Deus. Amém? Cada um de nós somos responsáveis da nossa vida com Deus.
Então essa palavra, querido, ela vem, talvez, porque a gente falou tanto de fé, das promessas de Deus, de alcançar o que Deus tem para você. Nós falamos tanto de fé, e de repente vem uma palavra dessa, que muitos talvez na hora podem dizer, peraí, eu pensava que era só conquista. Eu pensava que a fé era só para conquistar, era só para avançar, era só para vencer. Não, querido. A nossa fé não é só para eu obter bênçãos de Deus. Deixa ela. Diz que ela vai ser uma cantora na igreja. A Bíblia diz que deles que veio o perfeito louvor das crianças. Presta atenção. Entenda bem, querido. A fé não é só para eu obter as bênçãos de Deus, mas para que eu seja uma bênção de Deus. Amém? Não é só para você receber bênção, é para você ser uma bênção. Não foi isso que Deus disse para Abraão? Sê tu uma bênção. Você tem coragem de dizer isso para o seu irmão? Você tem coragem de dizer para ele? Não adianta você só ter a bênção, você tem que ser a bênção. Tem coragem? Se ele brigar com você, olha para mim aqui, amém? Vira aí para o seu irmão e fala. Não adianta você só ter a bênção, você tem que ser a bênção. Porque olha só, quer ver uma coisa? Igual o Silvio Santos pergunta quem quer dinheiro, os pastores da atualidade perguntam quem quer bênção? Quem quer bênção aqui? Vocês não querem não? Eu quero, glória a Deus. Eu quero, irmão. Mas quem quer ser uma bênção também? Porque você também tem que querer ser uma bênção. Não só ter a bênção, mas ser a bênção. Então o tema da mensagem hoje, essa mensagem nós vamos iniciar hoje e nós vamos dar continuidade nela e você vai entender no decorrer por quê. Não tem como eu pregar essa palavra toda hoje. Como ter uma fé alicerçada. Essa palavra alicerçada, ela significa o seguinte, que possui alicerces, uma base, que se conseguiu consolidar, firmar, consolidada, cujas bases, fundamentos são sólidas, que está bem fundamentado e firme. Irmãos, nós precisamos ter uma fé mais firme. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que sair desse evangelho do arrepio. Hoje eu fui na igreja, hoje o ministério de louvor estava uma benção, que eu senti um arrepio pegando aqui na nuca aqui, e indo até na ponta dos pés, que eu quase que, aleluia. Aí um dia você vai no culto, hoje o louvor não estava muito ungido, deve estar tendo alguma confusão entre eles lá. Que hoje eu não senti nenhum arrepiozinho aqui, nesse dedinho aqui, ó. É claro que é gostoso você orar e você se derramar na presença de Deus e chorar. Não é gostoso? Não é gostoso você quebrar o coração diante de Deus e chorar? Não é gostoso você sentir algo diferente no momento da oração? Só, queridos, eu não estou condenando isso. Eu estou condenando você formar uma doutrina que a presença de Deus só está realmente se manifestando quando você sente alguma coisa no seu corpo. Até porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé, ele não vai viver da emoção. O justo viverá da fé. Fé e emoção não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem emoções que são boas, mas o justo não viverá da emoção, porque vai haver momentos que as emoções vão testificar que você não vai conseguir. Só que se você está alicerçado na palavra, não importa o que o seu corpo está dizendo, não importa o que o médico está dando diagnóstico, não importa o que as pessoas estão falando, você está firme em Jesus. O justo viverá é da fé na palavra. Não importa o que eu esteja sentindo. Não importa os pensamentos que estão tentando dominar a minha mente. Não importa o sentimento que está tentando dominar o meu coração. O justo viverá da fé. O justo viverá do que a palavra diz. E não do que sente ou do que os outros pensam ou falam. Nós temos que sair desse evangelho, queridos. Nós precisamos nos aprofundar na palavra. Você sabe por que tem tanta gente caindo em profetada? Vou dizer bem claro para você. Pastor Felipe Rocha, você acredita no profético? Acredito. É um dos 5 ministérios.
Eu acredito. Eu já vi Deus usar pessoas para falar comigo. Mas, queridos, desde pequeno na fé eu já fui ensinado que Deus pode usar quem Ele quiser. Deus usou até uma mula. Só que entenda bem, tudo que Deus faz está em conformidade com a sua palavra. Porque Deus não é Deus de confusão. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Por que tem tanta gente sendo enganada? Porque são pessoas que precisam se aprofundar mais na palavra. Irmãos, quando eu me aprofundo na palavra, quando eu busco conhecimento da palavra, irmãos, o meu coração é blindado contra o engano. O próprio Senhor Jesus disse: errais por não conhecerdes o quê? As Escrituras e o poder de Deus. Querido, não adianta você querer só conhecer o poder de Deus. Vamos lá para a igreja Afade. Vamos lá, vamos chapar na presença de Deus. Vamos nos embriagar, independente de qual é o nome que você usa para isso. Ah, vamos lá nos embriagar no Espírito. Vamos lá nos encher. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Se essa igreja, e eu estou falando para vocês como pastor de vocês, se essa igreja não tiver compromisso com a palavra, daqui a pouco nós vamos começar a ser motivo de risada dos outros, de palhaçada. As pessoas vão começar a olhar na nossa igreja e vão começar a dizer: lá é um bando de palhaços que não sabe o que estão fazendo lá dentro. Eu quero cada dia mais ver o Espírito Santo se movendo aqui nesse lugar, porque Ele é o dono de tudo aqui, queridos. Mas só tem um jeito da gente não cair nas meninices que nós estamos vendo tantas pessoas caindo aí. No engano. É uma igreja que tem fome da palavra de Deus. Você quer ver? Vou dar um exemplo prático para você. Você quer ver se uma pessoa está firme na palavra? É só ela ter um sonho muito cabuloso, como diz lá na minha terra, no Rio de Janeiro. Bem sinistro. Você já teve um sonho assim, sem pé, como diz, sem pé, sem cabeça? Já teve? Um sonho assim, não é sonho, né? Pesadelo. O cidadão que está ali cessado na palavra, ele acorda, ele já vai logo orar. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do diabo, não aceito isso. Não vai brincar com a minha mente. Agora a pessoa que não está alicerçada, ela já acorda assim, já vira para o marido com aquele olho assim, ó. Bem, eu tive um sonho. Eu tive um pesadelo, bem. Eu sonhei que você me traiu, bem. O bem já fala: mas eu estava aqui. Eu estava aqui na cama, eu não saí daqui. Eu estava aqui. Mas você estava com a sirigaia. Ah, para com isso, irmão. A minha avó, tadinha, né? Não tinha entendimento. A minha avó, às vezes, tinha uns sonhos, ela acordava falando com a gente, criança. Essa noite eu sonhei com cobra, alguém vai me trair. Cobra é traiçoeira. Alguém vai aprontar para mim. Para com isso, querido. O justo viverá da fé, não de sonhos. Deus usa sonhos? Usa. Irmão, Deus usa o que Ele quiser. Ele é Deus. Mas tudo que Ele fizer vai ter conformidade com a palavra. Irmãos, até a palavra você tem que vigiar. Você tem que orar a Deus e pedir a Deus para sempre te guiar. Porque o diabo tentou usar a palavra para fazer Jesus pecar. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias sem comer. A primeira tentação foi o quê? Se tu é o filho de Deus mesmo, faz essas pedras transformar em pão. Jesus vira para ele: ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo então dentro dele falou: ah, é? Você quer ir para a palavra? Eu também conheço. Diga para o seu irmão: o diabo conhece mais a Bíblia que você. Ah, é? Então é o seguinte, vou te levar a um lugar bem alto. Fomos num lugar bem alto e falou assim: ó, pula, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem para que te protejam, para que te guardem, para que você não tropece em pedra alguma. O que Jesus fez? É verdade, está escrito, né? Então eu estou indo. Uou! Foi isso que Jesus fez? Ele falou assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Irmão, querido, você tem que ter fome da palavra. E fome da presença de Deus. Pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, ilumina, me ensina. A Bíblia diz que Ele ia ser o nosso professor. Ele iria nos ensinar e nos lembrar. Você quer ver uma coisa que eu tenho orado nesses últimos dias? Eu tenho orado num texto de Efésios capítulo 1. Que Paulo, ele fala que ele não cessa de orar por aquele povo. Para que eles recebam de Deus o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração que eu tenho feito, irmãos. Que o Senhor me dê o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, querido. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde tem muita gente dizendo que é Deus e não é Deus. Só que só tem um jeito de você não cair na cilada do diabo. É assim como Jesus está afiado na palavra de Deus. Nós precisamos ter uma fé mais firme. Uma fé mais alicerçada. Uma fé que não vai ser abalada pelos ventos de doutrinas. Uma fé que não vai ser abalada pela palavra de alguém, não. Você tem que ter uma fé firme em Deus. Não importa o que alguém tentar te provar na Bíblia. Se você está se alimentando em comunhão com Deus, o Espírito Santo vai te mostrar a verdade. E quando eu falo a verdade do que a Bíblia diz a respeito daquilo que a pessoa está te falando. Quem está entendendo isso? Diga amém, Jesus. Temos que estar preparados, querido. Precisamos estar preparados. Abra a sua Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. E depois nós iremos estudar essa palavra hoje. 2 carta de Pedro, capítulo 1. Do versículo 1 até o 11. Você está entendendo o que eu quero dizer, querido? Quanto mais profundo você for na palavra, mais protegido você estará dos enganos do diabo. Dos enganos. Lembra aquele texto que eu falei um dia? Que Paulo e Silas estavam numa cidade e uma menina que tinha um espírito de adivinhação perseguia eles dizendo: esses homens são santos homens de Deus. Esses homens vieram nos anunciar o caminho da salvação. Mas era um demônio na boca dela. Em nome de Jesus, nós temos que estar com um temor na palavra para que não haja engano no nosso meio. Amém, queridos? 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 1 em diante diz assim: e Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Isso aqui é muito bonito. De manhã eu nem falei isso, mas o Espírito Santo está tocando no meu coração para falar agora. Como é que a Bíblia começa a falar sobre Pedro? Servo e depois o quê? Apóstolo. Irmão, não importa qual seja o lugar onde Deus te colocar, o seu lugar em primeiro lugar é de servo de Deus. Só que eu quero te ensinar uma coisa que o Espírito Santo falou comigo esses dias. Olha aqui, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça, sim ou não? E a igreja é o quê? Cristo é o cabeça, a igreja é o quê? Ninguém serve a Cristo se não servir a igreja. Ninguém serve a cabeça se não servir o corpo. Ou quando você vai servir alguém, você fala: tem como você tirar a cabeça? Eu só quero servir a cabeça, o corpo deixa ele lá de lado. Não. Tem muita gente que diz: eu estou servindo a Deus. Se você não serve o próximo, você não está servindo Deus coisíssima nenhuma. Se você diz que está servindo a Deus, você vai servir o próximo. Você vai servir o teu irmão. Você vai servir pessoas. Quem serve a Jesus vai servir pessoas. Amém, queridos? Olha o que a Bíblia fala. Simão Pedro, servo. Diga servo. E depois apóstolo. Aqui tem algumas professoras, não tem? Pedagogas, pedreiros, eletricistas, profissionais de segurança, não é isso?
É ou não é? Pastores. Tem ou não tem? Publicitários. Tem ou não tem? Tem? Antes de qualquer profissão, você é servo primeiro. Qual que é a sua profissão? Primeiro eu sou servo, depois eu sou pastor. Depois eu sou pintor. Primeiro eu sou servo, eu estou aqui para servir, queridos. Aleluia. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Versículo 3. Quem está comigo, diga amém. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas fossem e se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a fé. Leiam bem alto essa parte. A mensagem central que nós vamos começar a estudar a partir de hoje é isso aqui. Vamos lá. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé. O quê? A virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está o quê? Cego, e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais o que, queridos? Jamais o que? Tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Ontem, enquanto eu estudava essa palavra, eu fui destacando alguns pontos, por isso que eu li tudo. E a Bíblia fala que Pedro começa escrevendo dizendo o seguinte: a nossa fé, ela é valiosa, ela é preciosa. Diga, a minha fé em Jesus é valiosa. Diga, é preciosa. Irmãos, você tem que tratar a sua fé com muito carinho. A sua fé em Jesus, a sua fé, a palavra, ela é muito valiosa. E sabe quem está de olho na sua fé? O diabo. Você sabia que o diabo, um dos alvos maiores que ele tem é roubar a fé das pessoas? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quantos aqui acreditam no texto que está lá em Atos 16, versículo 31? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quantos acreditam nisso? Você acredita nessa palavra? Mas você sabia que o diabo quer roubar essa fé do coração das pessoas? A fé que as levam a crer nessa palavra, que não importa o tempo, não importa a circunstância, toda a casa vai ser salva em nome de Jesus. Mas às vezes, irmãos, o inimigo usa até a pessoa que você tem orado por ela, da sua família, para tentar roubar a sua fé da salvação dela. Aquela certeza que você tem que todos vão ser salvos. Muitas vezes o inimigo está tentando até roubar isso das pessoas. Irmão, não deixa ninguém roubar a sua fé. João 10,10 diz assim: o ladrão vem para quê? Roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenha o quê? Vida e vida com abundância. Jesus comparou Satanás a um ladrão. O diabo é um ladrão de fé. Se você não vigiar, ele quer roubar a sua fé.
Tem casais que estão aqui hoje, queridos, que primeiro veio um. Tem vários casais na IAFAD que eu já conheço o testemunho lindo de todos eles. Que primeiro veio o marido ou veio a esposa. Em alguns casos vieram os dois. Mas, querido, que quando vem um primeiro, uma guerra é travada no mundo espiritual. Porque o diabo não quer ver uma família alinhada na palavra. Mas as pessoas tiveram que perseverar, confiar, não deixar nada e ninguém roubar a sua fé. Quantos creem que Deus é um Deus de milagres? Você crê mesmo que Jesus, ele é um Deus de milagres? Quem crê? Você crê que Deus opera milagres nos dias de hoje? Mas qual que é o material que Jesus precisa de você para o milagre acontecer? Fé. E quantas vezes você diz que precisa de um milagre, mas o inimigo tem tentado roubar a sua fé para você não conseguir o milagre? Porque na verdade, o milagre já está liberado por Deus sobre a tua vida. Mas é você que tem que ficar firme. O que nós aprendemos semana passada? Manter firme a nossa confissão. Não foi isso? O que mais que nós aprendemos aqui? Pelo conhecimento da palavra, graça e paz são multiplicados. Olha que coisa tremenda. O apóstolo Pedro falou, escreveu isso. Que pelo conhecimento da palavra, a paz é multiplicada. Irmãos, eu costumo dizer que graças a Deus que eu não preciso pagar para ter paz. Porque se eu precisasse pagar, eu pagaria. Porque não tem nada melhor do que ter paz. Você sabia que tem gente que está com a conta cheia de dinheiro, mas está com o espírito todo atribulado? Sem paz. Dorme sem paz. Não consegue nem dormir direito. Irmãos, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor, Ele já está tornando o povo dessa igreja um povo bem-sucedido e próspero em nome de Jesus. Só que eu digo para você, o dinheiro não vai roubar a nossa paz não, porque a nossa paz está em Jesus. Amém? Não vai roubar a minha paz não, irmão. Porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Aquilo que é de Deus para a tua vida, só vai enriquecer, só vai progredir, só vai fazer bem para você. Não vai acrescentar dor não. Mas é através do conhecimento que a minha paz vai ser multiplicada. Explica, pastor. Vou explicar, querido. Estou aqui para isso. Por que a paz vai ser multiplicada através do conhecimento? Porque quanto mais eu conheço a palavra, mais eu conheço a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu estou seguro do Pai que eu tenho. Do Deus que eu sirvo. Aleluia. Você está entendendo isso aí, irmão? É maravilhoso isso. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu descubro o quanto meu Pai é grandão. O quanto meu Pai me ama. O quanto meu Pai, aonde eu vou, Ele está com os olhinhos dele lá me vendo e me guardando. Agora, querido, quantas pessoas, por não conhecer a palavra, qualquer demôniozinho está fazendo elas amedrontar? Nem parece. Cadê o Deus grande que você serve? Ou você não sabe que o teu Deus, o teu Pai é grande? É igual o que aconteceu com Golias. Irmão, o gigante Golias, filisteu, ele começou todas as manhãs a aparecer lá no arraial e começar a gritar: cadê? Não tem homem aí não? Cadê os valentes dessa nação? Cadê? Não tem um homem? Dai-me um homem para eu lutar com ele aqui. E quem vencer, o que perder vai ser servo do outro. Os soldados de Israel ficavam tudo assim: olha lá, é o Golias, é o Golias, é o Golias. Irmãos, o rei ficou todo escondido, o rei Saul. Aí de repente veio um franzininho, esquelético. Nem sei se tinha barba já. Vai lá levar merenda para os irmãos dele, porque o pai mandou e ele honrava o pai, honrava a mãe. Aí eu trouxe aqui para vocês. Aí ele olha o gigante, ué, quem é esse cara aí? O que ele está falando aí? Isso é um gigante que já faz tempo está perturbando a gente. Irmãos, o gigante ele já está fazendo parte da vida das pessoas. Tem gente que os problemas delas, por elas não enfrentarem e não se armarem com a palavra para enfrentar, os problemas já estão fazendo parte do seu dia a dia.
Os soldados iam dormir, o gigante dormia do lado. Boa noite, Golias, Deus te abençoe. Ia para tomar café, o Golias, você quer pão? Quer o quê? Quer leite? Ué, pastor, o Golias estava lá? Não, a opressão, quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? A opressão do problema estava com eles. Eles iam tomar banho, Golias, vira para lá, por favor. Dormia com o problema, acordava com o problema. O problema estava na vida deles. Aí chega um, irmãos, que quem olhava para eles não via nada. Olhava para ele e não via nada, mas ele tinha intimidade. Não, eu vou lutar. O rei falou, você não pode lutar. Você não pode lutar porque você é um franzininho, você é um garoto. Esse homem, ele é treinado desde a mocidade. Rei, calma, deixa eu explicar para o senhor. Eu cuido das ovelhas do meu pai, eu sou o pastor de ovelhas. Um dia eu estava tomando... Esse aqui tá bom, eu gostei desse vídeo. Pode deixar esse aqui. Aí, de repente, veio um leão e pegou a ovelha. Aí o Saul, e aí você correu? Não, não corri não. Eu fui em cima daquele leão, arranquei a ovelha da boca dele, e Deus foi comigo, e o Senhor me entregou aquele leão. Rapaz, você é valente, né? É, mas tem mais. Depois veio um urso, e pegou a ovelha, a situação aumentou, rei. E tomou a ovelha, e eu fui até ele, arranquei a ovelha da boca dele, eu matei, eu cortei a cabeça do urso. Mas foi em nome do Senhor, o Senhor me deu vitória sobre aquele urso. Rei, assim como Deus foi comigo contra aquele leão, assim como Deus foi comigo contra aquele urso, Ele vai ser comigo contra esse incircunciso filisteu. E ele foi, querido, quando ele chegou lá, o Golias estava todo armado. Ele tinha um escudeiro, uma pessoa para poder carregar o escudo dele. Mas quando ele veio se dirigindo, ele amaldiçoou Davi. Davi tinha uma mente forte. Presta atenção, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não se contamina com palavras dos outros. Não se abala com palavras dos outros. Irmão, qualquer pessoa que quiser me amaldiçoar, pode amaldiçoar. Aqui só entra a bênção de Deus, querido. Aí sabe o que Davi falou para o Golias? Você vem a mim com espada, com lança, com escudo. Mas sabe qual é a arma que eu tenho? Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos de Israel. E hoje Ele vai entregar você nas minhas mãos. Você sabe o que é isso, querido? É gente que tem intimidade com Deus. É gente que conhece o Deus que serve. Irmão, você acha que se Davi, olha para mim aqui, você acha que se Davi não confiasse em Deus, ele ia ser louco de lutar com o homem, que era muito maior do que ele? Mas sabe por que ele foi lutar? Porque ele sabia que aquele gigante podia ser muito grande aos olhos dele e de todos ali presentes. Mas ele não chegava à unha do pé do Deus Todo-Poderoso que ele servia. Ele tinha certeza que ele tinha um pai, um Deus grande com ele. Irmãos, quanto mais conhecimento da palavra você tiver, mais entendimento você tiver, mais revelação da palavra que você tiver, mais tranquilo você estará. Porque você vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que guarda eu e a minha casa. As pessoas que não têm essa intimidade, irmãos, eles vivem cheios de medo. Mas você não. Se você estava atemorizado por algum gigante, esse gigante vai cair hoje, em nome de Jesus. E sabe o que vai acontecer? Hoje vocês vão ter a melhor noite de sono da vida de vocês. Amém? Tem despertador? Tem? Coloca lá, senão você vai perder a hora, que o sono vai ser um sono tão gostoso. Cadê as mulheres casadas? Vocês vão olhar para os seus maridos e eles vão estar assim. Pastor, o homem dormiu igual um anjo. É, porque nós temos que confiar em Deus, querido. Amém? Jesus está aqui, querido, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus, com o seu divino poder, já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade.
Mas só acessamos tudo isso por meio do pleno conhecimento de Deus através da sua palavra. Olha, mais uma vez, querido. A Bíblia diz que o herdeiro, em todo tempo que ele é menino, ele não pode tomar posse da herança, porque ele está sobre tutores e guardadores. Irmão, você tem que crescer espiritualmente. Tem coisas que Deus só vai dar para você quando você crescer espiritualmente. Tem coisas que Deus só vai fazer quando você crescer espiritualmente. Você tem que amadurecer espiritualmente. Enquanto você for um menino, e quando a Bíblia diz que tem que ser como uma criança, é a pureza, não a infantilidade, não a imaturidade. Você tem que crescer em fé, crescer em intimidade, crescer no conhecimento da palavra, porque a Bíblia está dizendo que Ele já deu tudo para nós a respeito da vida e da piedade. O que você precisa para viver? Vamos lá. O que você precisa para viver, Amanda? As coisas que você precisa para viver. Comida? Ó, com certeza. Né? Tem uns que comem mais do que outros, né, irmão? Mas ela come um pouquinho, né? Não sei, né, Amanda? Que mais? Comida, o que mais? Roupa, o que mais? Saúde. Quê? Dinheiro. Pensei que você tinha esquecido, ué. Dinheiro, o que mais? Só que deixa eu abrir um parênteses aqui. O dinheiro, nesse caso, tá, ele está ligado ao trabalho, tá? Porque não espere que Deus vai fazer cair uma mala do céu de dinheiro para você, que não vai não. Vai trabalhar e vai trabalhar. Vai trabalhar, só que vai ter uma coisa. Tudo que você tocar, abençoado será, em nome de Jesus. Aonde a planta do meu pé pisar, Deus está contigo ali, em nome de Jesus. Você vai ser igual o Jacó. O Jacó trabalhava para o tio dele, o Jacó começou a prosperar muito, está querendo ir embora, o tio não vai embora, vamos fazer o seguinte, você vai ser meu sócio aqui, é o seguinte, vou fazer um negócio de família com você. Irmão, por isso que você tem que andar na palavra. Irmão, o Espírito Santo está dando uma revelação poderosa para mim aqui agora. Se você andar na palavra, as pessoas podem tentar de todo jeito te passar para trás. É elas que vão ficar no prejuízo, não você. Porque o tio do Jacó virou para ele assim, vamos fazer o seguinte, vou fazer um negócio de pai para filho. Só que ele já tinha enganado Jacó com o negócio da filha lá, né? Aí sabe aquilo que o Labão falou? Ó, quando nascer do rebanho os pintadinhos assim, malhadinho, aí é seu. Só que a coisa mais difícil era nascer malhado, irmão. Ele já foi tentar dar a pernada no Jacó. Se nascer malhadinho é seu. E os branquinhos é meu. E o só de um pelo só, de uma cor só é minha. O Jacó tá bom. Aí o Jacó tá lá no TSD dele. Lembra de TSD ainda ou não? No secreto dele, na comunhão dele. TSD é tempo sozinho com Deus. Aí tá lá, né? Aí ele pegou, Deus deu uma inspiração para ele, pegou uma vara quando o povo ia beber água. Aí ficou lá abençoando. Sabe o que aconteceu? Só nascia malhado. Aí o Labão falou assim, peraí, eu estou sentindo aqui, nós temos que mudar esse negócio aí. E o Jacó na paz, porque quanto mais conhecimento do Deus que você tem, mais tranquilo você vai ficar. Ah, pastor, o fulano falou que vai tirar de mim. Irmãos, o que Deus te deu, ninguém pode tocar, em nome de Jesus. Só você, que se não vigiar, pode dar brecha para o diabo roubar. Mas se você está alinhado com Deus, o que é seu, ninguém pode tocar. Nem no céu, nem na terra, nem no inferno. Não pode, tudo bem. Ah, agora vai ser o quê? Não, agora vai ser o seguinte, eu vou ficar com os malhados. E você só fica com os que nasceram de uma cor só. Tá bom, tudo bem. Aí o Jacó está lá orando, abençoando o rebanho. Você abençoou os seus filhos? Você abençoou o seu marido? Cadê os casais que estão aqui? Cadê? Não adianta fugir não, eu vou perguntar. Cadê? Quem é casado? Levanta a mão. Não esconde não. Você abençoou a sua mulher? Sua esposa? Eu abençoo, pastor. Oh, Jesus, abre a cabeça dessa tonta. Oh, Jesus. Oh, Jesus, ajuda essa cabeça dura. Não, é abençoar a sua esposa. É abençoar o seu marido. É abençoar o seu filho. É abençoar o seu vizinho. Você ora pelo seu vizinho? Abençoa o seu vizinho.
Você ora para as pessoas que estão lá no seu trabalho. Irmão, vocês são a igreja viva. Vocês carregam a bênção de Deus dentro de você. E a bênção de Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você tem a bênção. E você não abençoa? Tem que abençoar tudo, querido. Porque o que não é bênção é o quê? É maldição. O Jacó falou, tudo bem. Aí o Jacó está lá abençoando o rebanho. Quando chegava na hora de dar cria, só dava o quê? Só da cor que ficou para o Jacó. Irmão, não adianta. Quem está alinhado com Deus, o diabo não vai tocar no que é seu. Não vai. Amém, queridos? Deus já nos deu tudo, querido. Tudo que eu precisar na terra. Irmãos, olha o que Deus está dizendo para nós nessa noite. Tudo que você precisar, enquanto você viver nessa terra, já está liberado por Deus sobre a tua vida. Mas pastor, por que eu não acesso isso? Porque para acessar é pelo conhecimento da palavra de Deus. Por que é pelo conhecimento? Porque a fé que você precisa para acessar o sobrenatural de Deus, para acessar as lindas e poderosas promessas do Pai, essa fé, ela só vai ser gerada através do quê? Da palavra, querido. É da palavra. E sabe o que é triste, querido? Que talvez você já está até cansado de tentar resolver no seu braço. Como você deveria, em vez de lutar com o seu braço, lutar com o braço do Senhor. Fazer a sua parte. Porque Davi foi para cima do gigante. Mas ele só tinha uma certeza. Não era a pedra que ia derrubar o gigante, mas era o poder de Deus que estava junto com ele. Deus já deu tudo que você precisa. Mas só vai acessar isso através da palavra. Através do conhecimento e da fé gerada pelo conhecimento puro da palavra. Amém, queridos? Somos participantes da natureza divina. Por isso não iremos cair na corrupção deste mundo cheio de cobiça. Irmão, você tem que colocar uma coisa no seu coração. Aquele que está em Cristo... Não, fala alto. Aquele que está em Cristo... As coisas velhas... E eis que tudo, vira para o seu irmão e diga, tudo se fez novo. Irmãos, a nossa natureza foi transformada. Hoje você não tem mais natureza pecaminosa, não. A natureza que está em você é a natureza divina. É a divina semente que está em você. Agora tem gente, irmão, que não assume isso. E vive dando desculpa. Sabe o que é, pastor? Que eu sempre tive fraqueza com isso. Irmãos, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos dizendo, nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. O pecado não tem poder sobre você. O pecado não tem poder sobre a sua vida. Eu até contei uma historinha que eu já ouvi várias vezes, já contei, não sei contar direito, mas tenham paciência comigo, amém? Tenham paciência comigo. Que eu não sou bom para contar história, mas tenha paciência ou não? Vou mudar tudo, mas no final vai dar tudo certo. A maioria já ouviu falar da história do sapo e o escorpião. Já ouviu ou não? Quem sabe o que é sapo? E escorpião. Já começamos bem, glória a Deus. Vamos lá. O sapo está se preparando para atravessar o lago. E está o escorpião lá também querendo atravessar. E olha para o sapo está se alongando aquela pernona dele assim, né? Ele não vai cair na água, né? Senão dá uma cãibra, você já viu. Aí está lá todo se alongando. Aí vem o escorpião com toda a boa intenção. Boa tarde, seu sapo, tudo bem? Opa, que é isso, rapaz? Que negócio? Qual é, escorpião? Fiz alguma coisa com você? Sai para lá, não tenho nada contigo, não. Calma aí, meu amigo. Que isso, meu amigo, que dia lindo, olha só, deixa eu falar para você, seu sapo, eu estava precisando da sua ajuda. Não tenho nada contigo não, escorpião, estou fora, para com isso. Não, rapaz, me ouve, por favor, seja educado. Rapaz, você sabe que eu não sou muito bom para nadar, hein? Eu estou precisando atravessar isso aqui. Eu queria te pedir uma carona. Ah, você é louco, rapaz, eu nunca que vou te levar, você vai me picar, rapaz, eu vou morrer. Aí o escorpião vira para ele e fala assim, mas rapaz... Tu é sapo ou é burro? Como que eu vou te picar? Se eu picar você lá no meio da lagoa, eu vou morrer. Eu estou precisando da sua ajuda, cara. Você é doido? Eu vou morrer com você?
Aí o sapo, com aquele olhão dele assim, né, o sapo. É verdade, rapaz. Mas você me promete que você não vai me picar? Prometo. Ó, juro pela minha mãe mortinha. Não vou te picar. Então sobe aí. Mas ó, vai devagar, pelo amor de Deus, hein? Aí o escorpião subiu no sapo e o sapo está lá. Aquele bocão dele. Irmão, quando chegou no meio da lagoa, o escorpião, nas costas dele. Ele, que isso, rapaz, você é louco? Mas tu é burro, nós vamos morrer agora. Rapaz, eu sei nadar, mas esse veneno vai me matar. Eu vou morrer. E você não sabe nadar, seu idiota, você vai morrer. E o escorpião assim, eu sei. Eu sei que eu vou morrer. Mas por que você fez isso, escorpião? Porque é a minha natureza. É a minha natureza, é essa. Irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo está comigo aqui para dizer isso para você. Você não tem mais natureza de pecado. A natureza que está em você é a natureza divina. Não deixe o diabo te enganar. Não, pastor, eu sou fraco. Diga ao fraco, eu sou forte. Pastor, mas eu não consigo resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está fraco? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vai buscar a Deus. O pecado não pode ter poder sobre você, querido. Até quando você vai se embaraçar com algumas coisas aí? É você que está perdendo, querido. Porque o pecado, ele apaga os sonhos. O pecado acaba com a vida da pessoa. Pecado é errar o alvo. Está cheio de gente pecando, errando o alvo no casamento, errando o alvo na criação dos filhos, errando o alvo nas finanças, errando o alvo num monte de coisa na vida. Até quando? Você tem recebido um bom depósito de Deus aqui nesse lugar, querido. Você tem recebido a palavra. Irmãos, as pedras que você tropeçou um dia, você não pode tropeçar mais. Você tem a natureza de Deus em você, querido. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Precisamos nos empenhar para juntar, acrescentar, associar a nossa fé a algumas qualidades. Essa é a mensagem central. E hoje eu só vou falar de uma qualidade. Talvez fique um pouco extenso, porque é a introdução que eu estou dando da palavra. Mas a partir de semana que vem nós vamos estudar especificamente a próxima qualidade. Pedro está escrevendo à igreja dizendo assim, olha, não adianta você dizer que tem fé. Junto com a tua fé, você tem que associar essas qualidades. E aí ele diz o quê? O que nós lemos lá na Bíblia? Quais são as qualidades? Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Porque se nós associarmos isso, o que vai acontecer? Essas qualidades precisam existir em nós e precisam crescer, precisam aumentar continuamente. Essa palavra, querido, que eu estou pregando hoje, não é apenas uma palavra, mas é um fundamento pelo qual a IAFAD vai ter que aprender a viver a partir de hoje. Que não adianta ter uma fé poderosa e não ter essas qualidades. Você vai precisar ter essas qualidades. Diga glória a Deus. Se tivermos essas qualidades, não seremos inoperantes. Não seremos inoperantes e nem improdutivos, nem infrutuosos. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não fica tristinho que eu vou falar, não. Tanto tempo você ouvindo a palavra. Cadê o fruto? Cadê a mudança de comportamento? Cadê a transformação? Irmão, não tem como, irmão. Tem alguma coisa errada. Você pega a plantinha e leva para sua casa. Coloca ela numa terra bem adubada. Não é verdade? Eu não sei, não sou muito bom com isso. Quem gosta de mexer com planta em casa, assim, essas coisas? Quem gosta? Aí fala para mim, você pega lá, pega um vasinho bonitinho, né, para respirar lá, dependendo da planta, você se informa. Aí você coloca lá, numa terra bem adubada, preparada. Deixa ela num lugar onde ela pode tomar um pouquinho de sol, ou não sei, dependendo da planta. Irmão, você rega ela com cuidado, não encharca muito, mas também não coloca pouca água.
Qual a expectativa que você tem daquela planta? Que ela fique cada dia mais bonita. Olha para mim aqui. Há uma expectativa do céu em relação à sua vida. Que cada dia a sua vida seja mais abençoada. Que cada dia você tenha mais bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Agora, querido, não fica tristinho comigo não, mas eu vou ser sério para você. Eu vou começar a cobrar algumas coisas aqui nessa igreja aqui. Vou começar a cobrar, irmão. Não é cobrar dinheiro, não. Pastor, pensei que era dinheiro. Não, não é dinheiro, não. Não vou cobrar dinheiro, fica tranquilo. Aí, pastor, já ia embora. Não, não é dinheiro, não. Vou começar a cobrar. Aqui, os casais que estão aqui na igreja, recebendo palavra todo domingo. Seu casamento tem que ser uma bênção. Se não é uma bênção, é porque vocês não estão colocando em prática isso aqui. Porque se você colocar em prática, a palavra vai falhar? Não vai, irmão. Pastor, mas eu coloco, mas meu marido não. Então nós temos que conversar com seu marido aí, meu irmão. Você quer ir para o inferno? Inferno não, pastor. Eu quero ir para o céu. Quer ir para o céu? Desse jeito aí? Deixa eu te falar uma coisa. A vida eterna começa aqui na terra. Você sabia disso? Que a vida eterna começa aqui? A vida eterna começa aqui, irmão. Não, aqui eu vivo no inferno, aí depois eu vou para o céu. Não. Irmãos, eu vivo com Jesus, querido. Eu vivo com Jesus. Aqui na terra eu vou ser feliz, eu vou ser vencedor. Eu vou ter paz, eu vou ter alegria. Não, aqui na terra eu vou sofrer. Uma sofrência tremenda. Aí quando chegar no céu eu vou ter paz. Não. Aqui na terra você vai ser o embaixador de Cristo. Você vai ser herdeiro e co-herdeiro do Senhor Jesus. E depois no céu você vai só aproveitar para a glória de Deus. Mas nós temos que começar a colocar em prática. Produtivo, tem que dar fruto, querido. Tem que dar fruto. O ramo que não dá fruto, tem alguma coisa errada com ele, tem que dar fruto. Quem não tem essas qualidades, a Bíblia diz que ele é cego. E só consegue ver o que está perto. E vive atormentado pelo passado e pelos pecados antigos. Olha que coisa interessante isso aqui, querido. O apóstolo Pedro está escrevendo e diz assim, quem não tem essas qualidades associadas à fé, é cego. Aí logo depois ele fala assim, só enxergando de perto. Mas você é cego? Por que só enxerga de perto? Porque não é a cegueira física, é a cegueira o quê? Espiritual. Irmãos, a pior coisa do mundo é uma pessoa cega espiritualmente. O cego, irmãos, ele não sabe para onde ele está indo. É verdade ou não é? Hein? Não é isso? O cego, ele precisa do auxílio das pessoas, mas nem sempre as pessoas levam os outros para os lugares certos. Irmãos, eu quero ver você cada dia mais dedicado a aprender a palavra, para que se subir qualquer pregador aqui, ou se eu, algum dia, que isso nunca aconteça, que eu me mantenha na humildade e santidade em Deus, mas até se eu falar alguma coisa aqui, que se não tiver na palavra aí, que no final do culto você fala assim, pastor, vamos sentar aqui. Pastor, o senhor pregou um negócio ali, eu não entendi direito, queria que o senhor falasse de novo. Irmão, a Bíblia diz assim, assim, assim. Pastor, não é isso que a Bíblia está dizendo aqui não. Você tem que ter coragem de fazer isso com qualquer pessoa. Porque você não está fazendo isso para afrontar. Mas você está fazendo isso até para zelar pela alma dela. Que às vezes ela está distorcendo a palavra. É cego. Querido, você não pode ser uma pessoa cega. Posso falar uma coisa para vocês? Que isso aqui, para quem entender, vai ser uma paz que vai estar no teu coração. Olha, como pastor dessa igreja, eu sei para onde o Espírito Santo está nos direcionando. Eu sei, querido. Se você perguntar para mim, para onde que a FAD está indo? Eu sei para onde Deus tem conduzindo essa igreja. O que é que Deus espera de nós nessa cidade? Eu sei. Eu sei porque eu tenho buscado e Deus, Ele fala. Deus, Ele responde quem busca Ele. Deus nunca vai deixar você perdido. Se você está perdido, coloca o joelho no chão e vai buscar Deus. Porque quem anda com Deus anda no caminho certo. Não anda perdido não, querido. Nós precisamos dar frutos. Amém, queridos?
Não podemos ser cegos. Só enxerga de perto. Sabe o que é? A pessoa que não tiver essas qualidades, a Bíblia está dizendo que a visão dela vai ser limitada. Ela só vai conseguir enxergar até um ponto. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Se Deus mostrasse em 1 minuto tudo que Ele já liberou sobre a sua vida, você ia sair daqui dando saltos de alegria em nome de Jesus. Porque o Senhor só quer o bem de vocês e o nosso bem. Mas às vezes a nossa visão está muito pequena. A gente só consegue enxergar isso aqui. Não, querido. Nossa visão tem que ser ampla. Amém? A Bíblia diz, terminando essa parte de introdução, agora vamos começar a pregar. Que a pessoa que não tem essas qualidades, ela vive sendo atormentada pelo passado, pelos pecados antigos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguma vez, alguma loja, alguma empresa tentou te cobrar uma coisa que você já tinha pago? Quem já enfrentou isso? Pastor, já tentaram me cobrar uma coisa que eu tinha pago. O que você fez? Fui lá e paguei, amém? Claro que não, irmão. No bom sentido da palavra, você foi para a briga. Por quê? Se está pago, irmão, eu não vou pagar novamente nada. Querido, presta atenção que eu vou dizer para você. O diabo, a Bíblia diz que ele é o acusador. Se você não vigiar, o inimigo muitas vezes vai tentar te acusar de pecados que você já se arrependeu, de pecados que você já foi regenerado. E se você não vigiar, a acusação dele, se você não vigiar e deixar entrar isso, e isso tomar conta da tua mente, do teu coração, você vai voltar ao pecado antigo. Não, irmãos. Você está livre. Jesus riscou toda a cédula que era contra nós. Lá no Calvário ele disse, está consumado. Quando ele disse está consumado, sabe o que ele estava dizendo? Está pago. Irmão, você não deve nada para o diabo, está tudo pago em nome de Jesus. Mantenha a vida em santidade e não volte aos pecados antigos. Mas ninguém tem que andar com consciência de pecado aqui não. Porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O resultado desse empenho nos levará a consolidar o nosso chamado, a nossa eleição, e nos levará a jamais tropeçar, e seremos ricamente supridos no reino de Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos acreditam que é possível um cristão andar com Deus e não tropeçar? Você acredita nisso? A Bíblia está dizendo aqui que é possível. Que se eu associo essas qualidades à minha fé, eu não vou tropeçar. O Salmo 37 fala, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Se cair, tem até um corinho antigo que falava isso. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará, o Senhor sustém com as suas mãos. Irmãos, tem gente que às vezes até distorce a palavra. Não, o cair é do homem. Quem já ouviu isso? O cair é do homem, mas o levantar? Não, irmão, o cair não é do homem, não. Porque um homem regenerado, redimido, lavado no sangue de Jesus, ele não quer cair não, irmão. Ele quer andar reto com Deus. Quem sabe andar de bicicleta aqui? Quem sabe o que é bicicleta? Quem está dormindo, diga amém. Você sabe o que é bicicleta? Quem sabe andar de bicicleta? Quando você aprendeu a andar, você caiu? Tem alguns que não caíram, eu caí, né? Fazer o quê? Cair dói, irmão. É verdade ou não é? Quem já tomou um trupicão assim, caiu já? Levante a mão. Ai, pastor, é uma delícia. É gostoso ou não é? Eu já acordo de manhã e falo, hoje eu quero cair. Está amarrado em nome de Jesus, irmão. Cair é muito ruim. Tem gente, às vezes as pessoas mais idosas, que às vezes caem, acabam fraturando ossos. Tem que ter até cirurgia. Irmãos, em nome de Jesus, eu não quero que você viva uma vida caindo, não. Esses dias passou um carro, porque eu não acredito como é que tem gente nessa cidade que ouve um som na altura que ouve dentro do carro, irmão. Parece que quer fazer um baile dentro do carro. Aí passou um carro tocando uma música alta, foi tão alto que eu acabei gravando. A música era assim, bebê cair e levantar, bebê cair e levantar, bebê cair e levantar. E o camarada canta achando que ele está abalando. Irmãos, é engraçado, mas é triste porque essa é a realidade de alguns cristãos.
É um cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Irmão, se você não tomar juízo, você vai cair e não vai levantar mais. A Bíblia fala que aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Veio o vento, soprou a chuva e deram contra aquela casa, mas a casa não desabou, a casa não caiu, porque estava alicerçada onde? Agora, o homem insensato é aquele que edificou sobre a areia. Veio o vento, deu contra a casa, veio a chuva e deram contra a casa e a casa caiu. E a Bíblia diz que grande foi a sua queda. Grande foi a sua queda. Irmãos, em nome de Jesus, Deus não quer ver você caindo, não. Deus quer ver você levantando os caídos. Olha a diferença. Em vez de você viver caindo toda hora, é você que vai levantar quem está caído. Sempre caindo nas mesmas coisas. Irmãos, aprenda uma coisa: errar é humano, mas como já diz o ditado popular, insistir no erro é burrice. E se não é burrice, é orgulho. Porque se eu não estou conseguindo me levantar, semana passada nós ensinamos o quê? Se você pede perdão e cai de novo, pede perdão e cai e pede perdão, a Bíblia diz em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns para os outros e orai uns pelos outros para que sareis. Se você não tem conseguido se levantar, peça a ajuda de alguém de Deus, que os frutos testificam que é de Deus. E peça para essa pessoa orar por você. Só que a vida do cristão não é vida de ficar caindo, não, irmãos. Em nome de Jesus, que você fique firme em nome de Jesus. Amém, queridos? A primeira qualidade, eu prometo que eu vou me adiantar aqui. A primeira qualidade que nós vamos estudar hoje é virtude. Essa palavra virtude, na maioria das vezes nós associamos ela a poder. Lembra da mulher hemorrágica? Há 12 anos sofria de hemorragia. A Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, creu e no coração e foi ter com Jesus, porque dizia: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. E ela foi até Jesus, e no meio da multidão ela tocou em Jesus, e naquele momento ela ficou curada. Jesus estava rodeado de uma grande multidão. E começou a dizer: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Os discípulos não entenderam, até que a mulher se revelou e contou o que havia acontecido. Mas não é o sentido dessa palavra virtude que nós vamos ver hoje. É um outro sentido, é um outro significado. A palavra virtude não significa só poder, significa outras coisas. Mas a parte que o Espírito Santo quer que eu compartilhe com você é essa parte que diz assim: virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Virtude é um conceito que se remete para a conduta do ser humano. Quando existe uma adaptação perfeita entre os princípios morais e a vontade humana, conformidade com o bem. Essa aqui é a parte que eu mais gosto. Com a excelência moral ou a excelência de uma conduta. Pedro fala: associai a fé à virtude. A excelência moral. Você sabe o que é excelência moral? Excelência de caráter. Irmãos, é triste eu dizer isso, mas tem muita gente que não gosta de crente, não gosta de evangélico, não gosta de cristão, porque um dia conheceu um que não era verdadeiro. Gente que fala: crente? Ih, passou uma crente aqui que roubou tudo que eu tinha aqui. É muito sério isso, querido. Essa palavra aqui hoje não vai ter muita glória aqui na igreja hoje, não. Não é glória de Deus, é glória de vocês. Não vai ter muito glória a Deus hoje, não. Porque isso aqui vai tratar do nosso caráter. Irmão, não é só porque eu carrego a Bíblia quer dizer que eu sou de Deus, não.
Não é só porque eu venho na igreja, quer dizer que eu sou de Deus, não. Os meus frutos têm que mostrar isso. Excelência de caráter, queridos. Você sabia que tem gente que tem raiva de pastor? Sabia? Porque um dia conheci um pastor mau caráter. Eu me lembro até um dia que eu era auxiliar, eu era auxiliar de um pastor. Aí ele foi numa concessionária para comprar um carro. Se eu não me engano, onde é a Porto Seguro? Agora a Porto Seguro não está dando nada para mim falar dela aqui não, mas onde é a Porto Seguro, na Nelson Dávila, lá antigamente era uma loja de carro ali, não era? Alguém lembra disso? Na Nelson Dávila. Não era uma loja de carro? Tinha uma loja de carro lá. Aí um dia eu fui lá com o meu pastor e ele querendo comprar um carro. Aí de repente o cidadão falou assim, ó, o único que não tem muito crédito aqui é advogado e pastor. Que o pastor só deu problema. Você sabia que tem inquilinos na cidade que quando fala que é para alugar... Olha, deixa eu voltar a fita que eu estou falando muito rápido. Olha aqui, você acredita que tem lugar que a gente às vezes queria ver para alugar para a igreja? Tem gente que falava assim, só não aluga para a igreja. Você acredita nisso? Gente falando assim, não aluga para a igreja. Por que ele não aluga para a igreja, irmão? Porque ele já deve ter alugado um dia e as pessoas saíram devendo. Deram trabalho. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos cristãos. Sabe o que significa cristão? Semelhante a Cristo. Nós temos que ter boa fama, irmão. Boa reputação. Bom nome. Irmão, tem crente, tem cristão. Vou falar crente. Acho que encaixa mais com crente isso aqui. Tem crente, irmão, que trabalha no lugar, quando ele sai, o pessoal solta fogos. Aleluia. E um dia, quando vai voltar naquele lugar, vai passar em frente. Fecha, vai que volta, meu Deus. Agora tem gente, irmão, que sai de um lugar e deixa saudade. Eu já vi casos de pessoas que trabalhou no lugar e chegou na época até de aposentar. O patrão chegou e falou assim, mas você não quer ficar mais um pouquinho? Você não quer continuar aqui? Porque saiu com bom nome, saiu com boa fama. Esse negócio de bom nome e boa fama, esse negócio de viver à luz da palavra, irmão, é sério. Às vezes vai ter caso, igual meu irmão estava falando outro dia aqui, que o pastor Leandro fala muito isso. Você fica no prejuízo, no sentido... Eu vou explicar muito isso para ninguém entender errado. Você fica no prejuízo, mas você não perde a bênção de Deus. Quando eu falo prejuízo, não quer dizer que aquilo que é meu direito eu não vou buscar. Amém, queridos? Amém? É que é meu direito, eu vou buscar. Amém? Se é meu direito, irmão, eu vou buscar. Mas eu estou falando que às vezes tem casos de pessoas que só deu trabalho na empresa. Chegava atrasado, fazia as coisas de qualquer jeito. E quando era repreendido, está amarrado em nome de Jesus. E às vezes quando saiu de lá, ainda quis reivindicar algo que não tinha direito nenhum. Se eu tenho direito, eu vou buscar. Mas tem muito caso de pessoas que só deu trabalho para o lugar e depois quer dinheiro. Excelência de caráter, querido. Sabe o que quer dizer excelência de caráter? Quem você é quando você não está aqui na igreja. Quem você é. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Eclesiastes 7:1. Diz assim: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Você já viu quando alguém passa perfumado perto da gente? Hein? Com perfume bom, né? Hein? Pessoa perfumada passa perto de você, não fica aquele cheiro gostoso? Hein? Quando uma pessoa perfumada passa, principalmente as irmãs já pensam assim, que perfume que é esse? Que perfume que é esse? O bom nome, ele é melhor, querido, do que um perfume finíssimo. Na verdade, uma pessoa que tem um bom nome, boa fama, boa reputação, é como um cheiro agradável. Sabe, quando a pessoa passa, as pessoas, ó... Eu não sou crente, não. Nem gosto de crente. Mas esse cara aqui, ó, é diferente.
Essa mulher é diferente, essa aí é de Deus. Provérbios 22:1 diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que prata e ouro. Tem pessoa, querido, que aonde ela passa, ela se torna uma pessoa estimada por todos, querida, amada. Poxa vida, você faz falta aqui. Você era aquela pessoa que era o pacificador, que pacificava. O que mais tem, querido, é gente que no ambiente de trabalho, em vez de trazer paz, joga fogo, coloca patrão contra o empregado, empregado contra o patrão. Tem isso ou não tem? Mas a pessoa que, sabe, tem um bom nome, o bom nome é mais válido do que as riquezas, querido. Posso falar uma coisa para você? Esse pessoal que está na Lava Jato aí, muitos deles têm milhões na conta, tem ou não tem? Vai devolver alguma coisa, mas não vai devolver tudo, não. Sempre tem um escondido, tem ou não tem? Tem ou não tem? Mas o que adianta ter milhões numa conta e não poder nem sair na rua? Mais vale o bom nome do que as riquezas. Mateus 5,37 diz assim: você quer saber como que é uma conduta de alguém que tem virtude, que tem caráter associado à fé? Porque tem muita gente que diz que tem fé, mas só dá nó nos outros. É verdade ou não é? Diz que tem fé, mas só sabe passar os outros para trás. Não sai da igreja, mas não perdoa ninguém, não tem misericórdia de ninguém. Se vai fazer negócio, tem que ganhar sempre. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 5,37. Leia vocês a tradução de vocês. Mateus 5,37. Alguém leia, por favor. Leia com voz bem alta. Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar o quê? Eu gosto dessa tradução que diz assim, seja o seu sim, sim. E o seu não, não. O que passar disso, vem do maligno. Ou seja, quantas vezes as pessoas falam sim com a boca, mas com o coração estão falando o quê? Ou falam não com a boca, mas com o coração está falando o quê? Não, irmão, nós temos que ter caráter. Caráter de Deus. Quando eu falar sim, é sim. Quando eu falar não, é não. Tem que ser sincero, verdadeiro. Mateus 5,20 diz o quê? Lê alguém, Mateus 5,20. Já estamos terminando. Mateus 5,20. A nossa justiça tem que exceder a das pessoas lá fora. Na minha tradução diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Você sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Irmãos, se todo cidadão tem que andar certo, não tem? Tem ou não tem? Todo cidadão de bem tem que andar certo, não tem? Você que é cristão tem que andar mais certo do que eles. Você que diz que é de Jesus tem que andar mais certo do que eles. Tem que andar mais correto do que eles. Porque se você falhar, você não está envergonhando só a sua reputação, mas você está envergonhando o nome de Jesus. Diga para o irmão do seu lado: chega de maracutaia. Fala para ele: chega de gambiarra. Ô irmão, pelo amor de Deus, irmão, olha aqui para mim.
Se você não quer andar num caminho reto com Deus, põe fogo nessa Bíblia aí. Põe fogo na Bíblia, irmão. Porque ela queimada ou na sua mão não vai fazer diferença nenhuma. E a palavra que eu prego para você serve para mim também. Eu sou o primeiro a ser cobrado por a palavra que eu prego aqui. Eu sou o primeiro a ser cobrado. Quem tem a revelação é o primeiro que tem que dar resposta nela. Ô irmão, ou você anda certo ou não anda. Mas pior do que alguém que anda errado, é alguém que anda errado se camuflando que está certo. Não. Boa noite, amados. Boa noite, amados. A paz do Senhor, aleluia. Oh, Deus está aqui com a gente, aleluia. Oh, glórias a Deus. Irmão, estou sentindo. Está sentindo? Irmãos, eu vou falar com você. Eu vou ser sério para você. Tem coisas que se eu não estiver andando alinhado, eu não tenho coragem de pregar para vocês. Eu não tenho coragem. Não estou dizendo que eu não devo pregar, não, porque eu não prego a minha vida, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Mas eu não tenho coragem de querer ensinar para você uma coisa que nem eu estou praticando. Nós temos que andar certo, querido. Cortar todas as gambiarras da sua vida, toda a maracutaia, todo o engano, tirar tudo que está errado. Tem coisa errada, tem que tirar em nome de Jesus. Porque eu vou falar para você, você pode enganar todo mundo a vida inteira. Um dia você vai estar perante Deus. E tudo da sua vida vai vir à luz. Efésios 6, 5 e diante diz assim. Efésios 6, 5, deixa eu correr aqui. Escravos, obedeçam seus senhores. Presta atenção. Quando fala escravo aqui, na época, haviam pessoas, escravos, que se converteram a Jesus. E Paulo escreve para eles também. Mas essa palavra se aplica em que hoje? Essa palavra se aplica na maneira que o cristão que presta serviço, que é empregado, que trabalha, e na maneira que o patrão que tem empregado, ele deve agir. Essa palavra, não é que não é mudar a Bíblia, mas ela está atribuída hoje a pessoas, a profissionais do trabalho. Amém, queridos? Então presta atenção. Escravos, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor e com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. E vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. O que me chama a atenção aqui é que ele está falando sobre, naquele momento de escravos, mas isso encaixa para nós hoje como empregado e empregador, que eu tenho que obedecer, que eu tenho que servir eles, não apenas para agradá-los quando eles estão observando. Sabe o que significa isso? Quantas pessoas que se dizem ser de Deus, que quando o patrão está olhando, ele diz que faz tudo. Vou fazer, pode deixar. Alguns ainda até pecam. Em nome de Jesus, pode deixar que eu vou fazer. Aí o patrão vira as costas, não faz nada. Fica na roda dos escarnecedores, fica na rodinha da fofoca, fica amaldiçoando o trabalho que ele tanto pediu para Deus. Querido, nós temos que ser pessoas de virtude. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17, eu encerro aqui. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Amados, eu quero dizer uma coisa para você. Quantos aqui querem ser bênçãos? Aonde você for, você quer ser uma bênção. Então não endureça o teu coração quando Deus falar com você.
tendo perdido toda a sensibilidade, e eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Tem muita gente, irmão, que ouve a palavra, mas o estado de pecado deles está tão grande, que eles já não sentem mais nada ao pecar. Isso é muito sério. Já não sentem mais nenhuma vergonha, nenhuma dor por pecar. Estão insensíveis. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem. Digo, o velho homem já morreu. Ô irmão, se você era enrolado antes, agora você não é mais enrolado. Você é um homem de Deus. E se antes você já era um homem de bem, agora você tem que ser um homem mais excelente. Isso serve para as mulheres. Se vocês eram, mulheres problemáticas antes de conhecer a Jesus, agora não, vocês são mulheres abençoadas. Agora, se antes vocês já eram mulheres abençoadas, honestas, direitas, agora vocês têm que ser mulheres excelentes. O velho homem já morreu, querido. Isto é, da velha vida dos não regenerados, que se corrompe pelos desejos enganosos. Versículo 23. A serem renovados no modo de pensar. Diga em nome de Jesus. Diga comigo, em nome de Jesus. A minha mente é renovada. Diga, a minha mente é a mente de Cristo. Querido, como é que você vai conduzir a sua vida? Na palavra. Não é o que você acha, não é o que você, é a minha opinião. Não, eu não tenho mais opinião. Você não tem não, pastor? Eu não tenho não. A opinião que governa a minha vida é a opinião de Deus. Eu não tenho mais opinião, é a opinião dele que governa a minha vida. Mas ao meu ver, não é ao meu ver, é a luz da palavra que eu caminho. 24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Isso significa cristão. Em justiça e santidade proveniente da verdade. 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar o quê? Irmão, essa palavra aqui é dura, mas é bênção para a nossa vida. Cada um de vocês tem que abandonar o quê? A mentira. Abandonar a mentira, o engano. Não, Deus, eu não quero andar em engano, eu não quero andar em mentira. Irmãos, tinha um pastor que falava para a gente assim, eu era auxiliar, ele falava assim. Não, já era até pastor, ele falava assim, irmão, fica vermelho por um minuto, mas não fica vermelho para a eternidade. Irmão, sabe qual é a esperança que eu tenho? Que toda pessoa que está andando no caminho errado, que tudo que ela está fazendo vai aparecer. E talvez ela vai passar a maior vergonha da vida dela. Mas que nessa vergonha ela se arrependa. E se volte para Deus. Sabe por quê? Porque é melhor a vergonha aparecer aqui do que aparecer no dia do juízo. Abandone a mentira. E falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros do mesmo corpo. Olha para mim aqui. Vocês me amam? Jesus, me ajuda. Vocês me amam? Fale sempre a verdade para o seu pastor. Não estou falando da verdade da sua vida, não, porque a minha função aqui é só pregar a palavra, tá? Eu vou até onde você deixa. Mas estou falando em relação a eu. Fale sempre a verdade. Sabe a oração que eu mais faço a Deus? Que eu seja pastor de ovelhas, que me amem tanto, a ponto de me chamar do cantinho e falar, pastor, vigia com isso aqui. Pastor, eu amo o senhor. Senhor não, né? Que eu sou jovem, né, irmão? Eu sou jovem ou não? Esse sim não é muito... Esse sim aí não dá... Esse sim não convence muito, não. Mas assim... pastor, vem cá. Você não é só meu pastor, não. Você é meu amigo. Você é meu irmão em Cristo. Somos irmãos ou não somos? Meu pastor, ora nisso aí. Estou falando que eu estou certo, não. Ora nisso. A gente devia ser assim com todo mundo. Sabia disso?
Sabe qual é a minha alegria? É o dia que nessa igreja não tiver vaidade. Que qualquer um pode chegar para o outro e falar: ô Felipe, vem aqui, só eu e você. Ô Felipe, vigia que isso aí, rapaz. Às vezes se o cara está aumentando demais, mas o Felipe tem um coração de Deus, quebrantado. Ô querido, obrigado, vou orar. Que vigiar nunca é demais, irmão. É verdade ou não é? Vigiar nunca é demais. Que nem eu e nem vocês cheguem ao ponto da soberba tomar conta de nós, que você não pode ouvir ninguém. Você sabia que tem muitos pastores que já foram uma bênção e hoje nem no altar estão mais? Você sabia? Você sabia disso ou não? Porque deixou a soberba tomar conta do coração e não ouviu ninguém. E às vezes, irmão, Deus para preservar, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Deus para preservar alguns, às vezes ele envia aquele servo dele que não chama tanta atenção. Aí te chama num cantinho, ó, vigia nesse aqui. Mas aí não ouve, cai mesmo. Vai cair mesmo. Diga a verdade para o seu irmão. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Às vezes a gente ira, não ira? A ira, você sabe que é fruto da carne, né? Sabia? Lá em Gálatas 5, fala sobre isso. Mas às vezes a gente ira ou não ira? Ira ou não ira? Mas não peca. Ainda que fique irado, mas não peca não. Está nervoso? Vai pescar? Está nervoso? Vai pescar? Irmão, às vezes você vai pescar, não pesca nada, ainda fica mais nervoso ainda. Está nervoso? Vai orar. Vai orar. Está nervoso? Não fala nada, fala com Deus, não fala com ninguém não, fala com Deus. Que no nervoso você pode machucar os outros. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Olha aqui, sabe o que a Bíblia está ensinando aqui? Nunca durma com o coração irado. Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Nessa hora você fala assim: ô Jesus, queria me esconder aqui debaixo da terra agora. Mas fala a verdade, quantos casais que às vezes já foram dormir brigados um com o outro? É verdade ou não é? O irmão foi lá para o sofá, ou às vezes os dois estão na mesma cama, mas dois bicudos, né? Minha avó que falava, dois bicudos não se beijam. Mas ó, quer ver uma coisa bonitinha que eu vou ensinar para você? Toda vez que você, casal, foi dormir brigado com o outro, o demônio dormiu junto com vocês no meio ali, ó. O demônio fez assim, dá um pouquinho de cobertor para mim aqui. Que demônio o quê, pastor? Ué, ira, discórdia é Deus? É anjinho? É bênção? Dormir irado com discórdia, isso é bênção? Está dando lugar para o inimigo. Não dê lugar ao diabo. A Bíblia está dizendo, não dês lugar ao diabo. Irmão, não dá lugar para o diabo, querido. Não dá brecha para o inimigo, irmão. O diabo não precisa de muito para destruir uma pessoa, não. É uma brechinha, ele entra. Não dá brecha para ele. Não brinca, querido. Não brinca com o pecado. Não brinca com o teu inimigo, o teu adversário. A Bíblia diz resistir ao diabo, não é resistir ao pecado, não. O que eu faço com o pecado? Eu fujo. Amém? O que eu faço com o pecado? Eu fujo. O que eu faço com o diabo? Eu resisto. E resisto com o quê? Palavra. O que eu faço com a carne? Eu venço com o espírito. Não dá lugar para o diabo, querido. Sabia, às vezes entra um sentimento no coração. Você deixa entrar uma coisa no coração, acabou. Você deixou entrar uma coisa na mente, acabou. Não dê lugar para o diabo, querido. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. O que furtava, o que mentia, o que maltratava,
o que xingava. Isso aqui é um absurdo, você ser um cristão falando palavrão. Parece que isso aqui Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha para mim aqui. Isso aqui é matéria do DDI. Não falar palavrão. Isso aqui é matéria do DDI, mas eu tenho que ensinar aqui. Ser um cristão falando palavrão? Isso aqui é matéria para dar para as crianças. Ó, não fala palavra feia, tá? Mas eu tenho que ensinar aqui. Que o bonitão, quando fica nervoso, começa com a metralhadora a falar um monte de besteira. E o diabo está lá para você, ó. Essa mesma boca que está cantando para Jesus aqui, começa a xingar os outros lá fora. O que furtava não furte mais. O que se magoava não magoa mais. O que feria não fere mais. Ou seja, somos novas criaturas em Cristo Jesus. E outra coisa, às vezes tem palavra que não é palavrão, mas é palavra pesada. Também não tem que estar na boca do cristão, não. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Olha para mim aqui, olha aqui. Eu sei que o tempo já passou, mas eu vou pregar tudo que Deus mandar eu pregar aqui. Agora olha para mim aqui. Só fale o que for para edificar os outros. Se não é para edificar, fica com a boca fechada. Irmão, se eu não tenho nada de bom para acrescentar na vida das pessoas, eu não vou ficar falando bobeira. A palavra da minha boca tem que ser para edificar, para consolidar as pessoas, para afirmar as pessoas em Jesus. Para edificar, não é para destruir. Diga comigo, Deus me chamou para edificar e não destruir. Para levantar e não derrubar. Para abençoar e não amaldiçoar. Você não tem nada para falar? Fica a boca fechada. Só fala, da tua boca só pode sair bênção. De uma fonte de água doce pode sair água salgada? Não. Fala comigo, ó. Daqui, põe a mãozinha na boquinha, põe. Obedece seu pastor, vai. Ó. Isso, seja rebelde não, vai. Diga daqui, só sai bênção. Se deixar eu prego mais umas 2 horas aqui, irmão. A mim nada, vocês querem ir embora? Conforme a necessidade. Para que conceda graça aos que ouvem. Olha que coisa linda. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não entristeça. Tem coisa que a gente fala que entristece o Espírito Santo. Tem coisa que a gente faz, irmão, que entristece o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Tem coisa que você pensa que entristece o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, querido, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura. Diga, livre-se de toda amargura. Põe a mão no coração, diga aqui não tem lugar para amargura. De indignação, de ira, de gritaria. Olha que coisa linda. Diga, na minha casa não vai ter gritaria. Diga, na minha casa não vai ter gritaria. Quando tiver algo para ser alinhado. Mas não, fala igual eu estou falando. Diga, quando tiver algo para ser alinhado, eu vou sentar à mesa com educação, com amor, vou falar na hora para falar e vou ouvir na hora de ouvir. E terminando, vamos orar. E a paz vai reinar na minha casa. Amém? Quer que eu desenhe ou não? Tem que ter gritaria dentro de casa. Se você, marido, não sabe conversar, procura um psicólogo. Ou um psiquiatra. Não é errado procurar psicólogo, não. Às vezes a gente precisa. Que isso, pastor Felipe? Ué. Se quiser procurar, pode procurar, é bom. Você não sabe conversar, você não sabe falar. Talvez você tenha que tirar alguma coisa que está aí dentro, que a palavra você não está permitindo. Procura ajuda. A medicina é para ajudar, não é para atrapalhar, não.
Se eu não tenho fé para vencer pela fé, vou buscar ajuda. Tem que saber conversar. O casal vai conversar, o marido já vira um touro. Vai conversar, a mulher vira um leão. Que diabo é esse, irmão? Isso é de Deus. Quando um burro fala, o outro. Minha avó que falava isso. Deixa o marido falar. Vai chegar só, você vai falar bem. Tá, agora eu vou falar. Agora eu vou falar mesmo. Não, calma. Fala com educação. Fala com amor. Nem parece que é cristão, querido. Peraí. Deixa quieto isso aqui que eu ia falar. Deixa quieto. Já está terminando. Aqui eu não estou querendo terminar, mas vou terminar. Ó. Bem como toda maldade. Livre-se de toda maldade. Tem gente que vê maldade em tudo, irmão. Não, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ter trevas. Até o computador já acabou a bateria aqui. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Seja bondoso um com o outro, amém? Seja compassivo. Seja, sabe, a gente não pode tolerar o pecado, mas a gente tem que ser tolerante com os irmãos. Ter paciência, amém? Tem muita gente que hoje é uma benção aqui, mas já deu trabalho. Deu ou não deu? Deu. Já deu trabalho. Então, quando Deus colocar alguém no seu caminho, tenha paciência com ele também. Trate com amor. Vamos perdoar uns aos outros aqui mutuamente, amém, queridos? Uma igreja cheia de perdão, amém? Ah, não, irmão, não gostei. Sabe uma coisa que tem que acabar aqui na igreja? Já me reclamaram várias vezes disso. Às vezes a pessoa chega na igreja e nem cumprimenta o outro. Aqui na IAFAD. Como é que alguém que vai vir pela primeira vez aqui na igreja vai querer ficar num lugar desse? Se nem a gente se trata com amor um ao outro. Mas o senhor sabe como é que é, eu não gosto muito de cumprimentar o outro, não. Vou te ensinar uma coisa. A Bíblia diz que quando os discípulos chegavam no lugar, era para eles saudar todos com a paz. E se alguém não recebesse, a paz ia o quê? Voltar para eles. Não é tão gostoso? Paz, querido. Paz. A paz do Senhor, paz do Senhor. Você fala paz do Senhor, paz do Senhor. Paz de Jesus. Só não vou falar a paz do diabo, porque o diabo não tem paz, irmão. Vou falar a paz de Jesus, a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz de Jesus Cristo. É gostoso dar a paz. Só dá paz quem tem paz para dar. Dá a paz para o irmão aí do lado aí. Paz seja contigo. A paz do Senhor Jesus. Não, eu sou crente, eu não sou esses crentes religiosos que dá a paz, não. Então, se você não tem paz para dar, você vai dar o quê? Aqui na IAFAD a gente dá a paz. A gente tem paz para dar. Ou não tem? Irmão, o evangelho está sendo tão distorcido que eu acho que daqui a pouco vai ter igreja falando assim: guerra! Guerra! Misericórdia, irmão. O negócio está ficando tão feio, daqui a pouco a gente fala assim: guerra! Que guerra o quê, irmão? Nós vamos dar a paz. Que guerra o quê? A paz, irmão. Aqui na IAFAD a gente dá a paz uns para os outros. Você chega na igreja, a não ser que você chegue atrasado. Não chega muito atrasado, não. Você perde a bênção. Chega no horário. Às vezes acontece, eu trazo alguma coisa, mas não, chega no horário. Mas você chegou na igreja, se não dá para cumprimentar todo mundo, ó. Paz. Paz, queridos. Paz, queridos.
Está vendo que o tic-teco demora para pegar? Paz, queridos. Vocês têm paz? Eu tenho. Eu tenho luta também, mas no meio da luta eu tenho paz. No meio das minhas lutas eu tenho paz. Dá paz. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé?